Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre direito do consumidor. Professor Orlando, com a ampliação aí das facilidades de crédito para o consumidor nos últimos anos, a população aí passou a fazer empréstimos e até dá para dizer que sem uma preparação devida para o consumo consciente, o que gerou um superendividamento de famílias brasileiras. E uma outra proposta, justamente na esteira dessa problemática aí, de atualização do Código de Defesa do Consumidor, é o PL 283/2012, que trata justamente desse tema e prevê o compartilhamento da responsabilidade do crédito. O que o senhor pensa a respeito? Vanderlei, crédito é bom, possibilita que a população alcance no presente coisas que não poderia alcançar ou só alcançasse no futuro. Crédito é bom, mas tem um problema, tem que ser pago. E quando o consumidor não faz essa conta da maneira correta, pensando nas suas rendas futuras, ou quando faz essa conta, mas aí acontece um imprevisto, gera um problema. Se o consumidor se vê endividado, ele já entra o mês devendo, ele não consegue ter recursos livres para se manter minimamente. Esse é um fenômeno que vem, vamos dizer, que primeiro foi detectado no direito francês, mas que hoje está sendo objeto de muita discussão, que é chamado superendividamento. Não existe uma solução específica para esse problema, que é tanto jurídico quanto social hoje. Existe esse projeto de lei que você colocou. O que se diz é o seguinte, é que crédito, tanto a tomada quanto a concessão, deve ser feita de forma responsável, né? E se propõe que os bancos que emprestam dinheiro de maneira muito fácil, muito simples, ou que induzem o consumidor a tomar recursos que ele não poderá pagar ou que provavelmente não poderá pagar, devem ter essa responsabilidade não só pela criação do problema, mas pela solução do problema. Certo. Então, existem várias propostas, nenhuma delas ainda implementada, mas a solução passaria por exemplo, um congelamento de juros, um aumento forçado do prazo de repagamento. Há muita coisa sendo discutida. O que a gente tem de concreto hoje? Algumas poucas decisões de tribunal que estão, por analogia, aplicando o limite do crédito consignado e estão fazendo uma espécie de reestruturação, estão aceitando as ações que propõem uma reestruturação da dívida. Não são todos os tribunais, são alguns tribunais apenas. Tá? Então a gente está ainda num ambiente nebuloso que precisa de um pouquinho mais de tempo até a gente ter uma legislação nova, uma explicitação da situação. Bom, já em 1982... foi realizado o primeiro seminário de defesa do consumidor promovido pela Câmara dos Deputados, lá em Brasília, e naquela época, entre os temas mais debatidos, estava a propaganda enganosa, que até hoje é um recurso aí utilizado por muitas empresas em função da busca pelo lucro. A pergunta, como é que o consumidor pode se proteger dessa prática desleal? Bom, propaganda enganosa é aquela propaganda que tem a capacidade de induzir ao erro. Não é? Ou seja, o consumidor acha que um determinado produto ou serviço tem certas qualidades ou condições e não as tem, né? Ela não se confunde, por exemplo, com a propaganda fantasiosa, que utiliza elementos de fantasia, mas que a gente percebe facilmente que não vamos dizer, que é uma coisa impossível, é uma associação de uma ideia. Claro. Propaganda enganosa é proibida e qualquer contratação feita sob a égide ou inspirada por uma propaganda enganosa, ela é uma contratação defeituosa e o consumidor tem direito a expurgar isso. Um exemplo muito interessante é de uma companhia telefônica que uma vez ofereceu um plano X centavos o minuto para consumidores de uma determinada área. Só que é o seguinte, e foi um sucesso estrondoso de vendas. Só que o plano não estava disponível naquela área onde ele foi oferecido, né? Isso é propaganda enganosa. Você ofereceu um serviço que você não pode cumprir. Sim. Bom, quando o assunto é direito do consumidor, não tem como deixar de falar justamente sobre as operadoras de telefonia móvel, que lideram o ranking de reclamações em quase todos os PROCONs do país. Em 2013, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações recebeu mais de 3 milhões de reclamações de usuários. E a principal queixa é sempre sobre valores cobrados indevidamente. Por que ainda é tão difícil, professor Orlando, ter um serviço de qualidade, já que, afinal de contas, o cidadão paga e paga caro?
No que diz respeito especificamente à telefonia móvel, o problema não é um só. Se fosse um só, seria fácil. A gente identificava e corrigia. São vários. Mas vamos falar de alguns aspectos principais. Primeira coisa, o sistema das companhias telefônicas, sistemas de informática e faturamento, chamado billing das companhias telefônicas, ele não é um sistema à prova de falhas. Muitas vezes, eu não sei se isso é de forma dolosa ou não, mas há cobranças indevidas que são lançadas e sem solicitação, que me parece ser o caso, exatamente como constava da sua pergunta. Então, o sistema é defeituoso porque permite isso. Outra coisa, o sistema é defeituoso também porque há dificuldades de se retirar isso quando o consumidor faz a reclamação. Não são incomuns os casos de consumidores que ficam muito tempo, horas talvez, no serviço 0800 e que não conseguem obter um expurgo dessa operadora. E esse é um problema. Segundo problema, quanto à qualidade específica do serviço. Houve um grande aumento na comercialização de linhas telefônicas no país, sem correspondente aumento de investimentos na infraestrutura para prestar o serviço. Houve falha de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações nesse aspecto específico. Ela tentou remediar, mas ainda continua. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, da relação antenas-consumidores existentes no Brasil com de outros países, vai ver que o número de consumidor por antena no Brasil é muito maior do que os outros países. Certo. Para a gente finalizar, o senhor é autor do livro Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, que o senhor tem aí em mãos. E eu gostaria, então, que o senhor fizesse uma avaliação da evolução da jurisprudência mais de 20 anos aí depois da aprovação da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, do qual nós falamos até agora. Wanderlei, eu acho que é indubitável que houve avanços enormes nos campos de qualidade do produto, qualidade do serviço, nos campos da responsabilização civil pelo serviço mal prestado, pelo dano causado, no que diz respeito à informação, qualidade da propaganda, controle de cláusulas abusivas e tudo mais. Ainda há uma série de problemas, a gente conversou sobre alguns desses problemas ao longo da nossa entrevista. Existem esforços para sanar esses problemas e tudo mais. E, além disso, existem questões novas que não existiam quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado. Por exemplo, responsabilidade civil do provedor da internet. Não é um usuário coloca um conteúdo ofensivo ao outro usuário. E aí? O provedor ele tem que responder por isso? Tá muito fácil a manifestação. Então são questões novas que começam a ser respondidas nesse sentido. Então sem dúvida evoluiu, eu diria hoje sem o menor receio de errar que o consumidor está muito melhor protegido do que estava 20 anos atrás. Existem questões ainda não conclusas e existem novas questões que também têm que ser enfrentadas. Muito bem, professor Orlando, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre direito do consumidor com o advogado e professor Orlando Celso da Silva Neto, autor do livro Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!